Opa, olha a gente de volta. Eu não falei que era rápido? Você começou a entender razão, proporção? Naquela situação, problema que eu apresentei para vocês agora há pouco, vocês começaram a ter uma ideia do porquê que eu tenho que entender o que é uma razão, o que é uma proporção? Tá, professor, peraí, de novo, recapitula comigo aqui. Razão, número em cima, número embaixo. Beleza. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Se você ainda está assim, um pouco meio perdido, a gente está apresentando o conteúdo para vocês agora, fica tranquilo. Por quê? Porque a assimilação vai se dar à medida que a gente vai exercitando, à medida que a gente vai visualizando situações e problemas, como essa que eu vou trazer agora para vocês. Então, eu sempre vou dar duas opções de você pensar. Eu posso analisar a questão somente pela razão, que é só um número em cima e um número embaixo. Nesse caso, quando nós falamos de razão, a ideia é você particionar. É você tentar descobrir quanto que vale uma parte. Por quê, professor? Se você descobre quanto que vale uma parte do todo, cara, você resolveu a questão. Se tu sabe uma parte, tu sabe duas, tu sabe três, tu sabe quatro, tu sabe cinco. Fica fácil. Ah, professor, e pela proporção? Eu igualo, professor, as duas razões, faço aquela multiplicação cruzada, que nós apelidamos carinhosamente de cruz-credo, e você com certeza vai chegar no resultado. Mas deixa eu trazer mais uma situação aqui para você trabalhar comigo. Olha essa daqui. Olha essa daqui, a pessoa, caramba, professor, que exemplo grande. Lê comigo devagarzinho que você vai entender a ideia das partes. Ele diz para mim o seguinte: para se construir um contrapiso, é comum é comum na constituição, eu ia falar construção, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita. Quem já viu sendo feito concreto? O concreto é uma mistura, professor, de cimento, de areia e de brita, na seguinte proporção. Aqui já veio a palavrinha que eu adoro, professor. Ele diz que quando você vai fazer, professor, concreto, você vai usar cimento. Vou trocar até a cor aqui, para ficar mais fácil de você que está acompanhando a aula assimilar aí, ó. O cara disse para mim que quando ele faz o concreto, ele é uma mistura de cimento, areia e brita, professor. Na seguinte proporção, é uma parte de cimento, é como se fosse um carrinho de cimento para 4 de areia, 4 partes de areia, ou na lata, o pessoal faz na lata também as medições, não é? Pega uma lata de cimento, pega 4 latas de areia e pega 2 latas de brita. Olha aí, professor, acabei de aprender a fazer concreto, professor. Acabei e depois bota água lá, né, professor? Mistura tudo. Cara, se você botar, o negócio não quebra não, meu amigo. E para quebrar dá trabalho. Vocês entenderam como é que faz concreto? É uma parte de cimento, 4 partes, eu botei na mesma cor, 4 partes de areia e 2 partes de brita, professor. Botei na mesma cozinha para você enxergar. Uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Junta tudo, professor? Junta. Deixa eu te perguntar. Se eu for construir o concreto, juntando tudo, vai dar quantas partes? Porque ele disse que vai produzir aqui, ó, para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. E a pergunta é: qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazida pela betoneira? Professor, vamos pensar um pouquinho. Olha só. O cara disse que vai, professor, fazer 14 metros cúbicos de concreto lá na betoneira. Comprou 14 metros cúbicos de concreto. Como é que foi feita, professor? Como é que foi feito esse concreto? Foi juntando, professor, uma parte de cimento com 4 partes de areia com 2 partes de brita. Ou seja, aqueles 14 metros cúbicos, eles correspondem a um total de 7 partes, professor.
Aquele 14 metros cúbicos, ele corresponde a um total de 7 partes. E professor? Vê se você entendeu. Se você juntar, conta comigo, uma parte de cimento com 4 partes de areia já dá 5 partes. Juntando com a brita, que são 2 partes, professor, dá 7 partes. 7 partes. Essas 7 partes, 1 é de cimento, 4 é de areia, 2 é de brita. Professor, então aquele 14 metros cúbicos, ele corresponde a 7 partes. Aí aquela perguntinha que eu fiz para vocês agora há pouco. Quanto é que vale uma parte? Porque ali eu já montei até a proporção. Deixa eu voltar aqui, ó. Professor, esse 14 metros cúbicos, professor, que foi o concreto, né? Isso aqui é o concreto, professor. Ele vale 7, professor, partes. Porque dentro daquele 14, tu tem cimento, tu tem areia, tu tem brita. Dentro dos 14 metros cúbicos, tu tem uma parte de cimento, não é 1 metro cúbico, tá bom? Tu tem uma parte que é de cimento, 4 partes que é de areia, 2 partes que é de brita. É como se fosse, para montar aqueles 14 metros cúbicos, tu ia jogar, professor, uma lata de cimento, 4 latas de areia, 4 latas de brita. Dá 7 partes. A minha pergunta é, se tu sabe que 14 metros cúbicos, professor, é 7 partes, quanto que vale uma parte? Se utilize da lógica, raciocine comigo. Quanto que vale uma parte, gente? Professor, vamos pensar um pouco. Se 14 metros cúbicos é 7 partes, tu imagina que tu vai pegar esse 14 e tu vai dividir para 7 pessoas, gente. É só dividir 14 por 7. 14 por 7 dá 2, professor. Uma parte vai dar 2 metros cúbicos, professor. Uma parte vai dar 2 metros cúbicos. Então, se eu te perguntasse, qual que era o volume de cimento? Professor, cimento não é uma parte? Professor. Então, o cimento ia ser 2 metros cúbicos. Qual que seria o volume de areia? Areia não são 4 partes, professor? São. Uma parte vale quanto? Uma parte vale 2. Se uma parte vale 2, quanto que tu acha que vale 4 partes? Professor, 4 partes, cada uma valendo 2, professor. 4 vezes 2 vai dar 8 metros cúbicos. Professor, brita, são quantas partes? 2 partes. Cada parte não é 2? 2 vezes 2 dá 4 metros cúbicos. Ou seja, 2 metros cúbicos com 8 metros cúbicos com 4 metros cúbicos vai dar o teu 14 metros cúbicos de concreto. Entendeu? Deixa eu limpar para fazer mais bonitinho aqui para vocês. Professor, se 7 partes é 14 metros cúbicos, uma parte, eu poderia ter feito aqui a proporção. Ó, professor, esse vezes esse vezes esse. 7 vezes x dá 7x, é o cruz credo, professor. É igual a 1 vezes 14, que é 14. Ficou uma pequena equação do primeiro grau. Estudamos equação, né? Aula passada. Prof, x é igual a 14 dividido por 2. X é igual a 14 dividido por 7, perdão, que vai ser exatamente 2 metros cúbicos. Esse 2 metros cúbicos que você encontrou é o valor que corresponde a uma parte. Se você, em qualquer situação, problema que envolve a proporcionalidade, se você puder buscar sempre descobrir quanto que vale uma parte, cara, show. Porque se você sabe quanto que vale uma parte, você sabe 2, você sabe 3, você sabe 4 e aí vai. Beleza? De boa? Foi, professor. Gabarito lá, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Era de marcar, né, professor? Gabarito, professor. Letra B. Por que era a letra B mesmo, professor? Ele queria saber o volume de cimento. O cimento, professor, é o que está de verde. Não, é o que está de amarelo, professor. Desculpa, tá aqui, ó. Cimento é uma parte, professor. Uma parte deu exatamente 2 metros cúbicos. Alternativa correta, letra B de bola. Tudo bem até aí? Posso dar continuidade? Vamos que vamos, então. É só vocês perguntarem se não estiverem entendendo. Tá aí, ó, gabarito correto, letra B de bola. Olha o exemplo 2.
também de razão. Posso fazer por proporção? Pode. Só que a minha ideia inicial é acostumar vocês a raciocinarem. Depois que vocês pegam a manha, vocês vão dizer, ah, não, professor, vou fazer conta não, dá para fazer de cabeça. Ah, professor, eu acho que eu não consigo não. Consegue, gente. É só você ficar com aquela ideia de parte. Eu estou correndo atrás de descobrir uma parte. No momento em que você descobrir o que é uma parte, ele pode perguntar o que for para você. Outra coisa que você tem que ter cuidado, quando você está trabalhando com razão. O que é, professor? Na realidade, é você entender ao que corresponde cada um desses números. Pensa comigo aqui, ó. Ele disse para mim que o RH de uma empresa constatou que, entre os candidatos entrevistados pretendentes a um emprego, a razão, opa, já apareceu a palavrinha aqui, ó. A razão entre quem? O número de aprovados e o de reprovados corresponde a 2/7. Vê se você entendeu. Ele falou que a razão reprovados, aliás, aprovados e reprovados, é o contrário. Razão, professor, não é um número sobre o outro? Então, é aprovado sobre Ele disse que é 2/7. O que está dizendo aí para mim, professor? Para cada 2 aprovados, eu tenho 7 reprovados? Para cada 2 aprovados, eu tenho 7 reprovados. Professor, esse 2 aprovados quer dizer que eu tenho 2 partes que são aprovadas e 7 partes que são reprovados, professor. Aí ele continua a leitura lá em cima. Se foram aprovados 4 candidatos. Aprovados 4 candidatos, professor. Então, esses 4 candidatos, professor, botei candidatos. Candidatos não são aprovados? Se eles são aprovados, professor, aprovados corresponde a quantas partes? 2, professor. Então, esses 4 correspondem a 2 partes. Se 4 candidatos correspondem a 2 partes, uma parte vale quanto? Professor, uma parte vai ser 2 Uma parte vai ser 2 candidatos. Professor, então já dá para a gente saber quantos são reprovados, professor. Reprovados ali não são 7 partes? É. E o senhor não acabou de dizer para mim que uma parte é 2? Então, eu posso dizer que são 14 reprovados e 2 aprovados, que vai dar um total de 16 candidatos que se apresentaram a concorrer a essa vaga de emprego. Entendeu mais ou menos? Deixa eu montar aqui com a animação para vocês. Eu posso fazer a proporção. Na proporção, eu vou dizer que X é a quantidade de candidatos reprovados, que ele não me deu, ele só me deu a quantidade de candidatos aprovados. Eu sei que são 4 aprovados, naquela proporçãozinha lá, 2/7, que diz para mim que para cada 2 aprovados eu tenho 7 reprovados. Então, professor, se a razão entre a quantidade de aprovados e reprovados é 2/7, ele disse aqui para mim, ó, a razão entre aprovados e reprovados. Então, aprovados e reprovados é 2/7. Eu estou dizendo para você que a quantidade de aprovados, professor, é 4. E a quantidade de reprovados é X. Então, vai ficar 4 sobre X é igual a 2/7. Eu montei uma proporção. O que eu faço com essa proporção que eu acabei de fazer? Você vai fazer aquela multiplicação cruzada. Você vai aplicar a propriedade fundamental das proporções. Vai ser 2 vezes x, dá 2x. 4 vezes 7, dá 28. Vai ficar, professor... Ah, já tinha até as coresinhas lá. Pensei que eu não tivesse colocado. Entendeu aí, ó? Professor, entendi. Vai ficar 2 vezes x dá 2x, 4 vezes 7, 28, professor. Esse 2 que está multiplicando passa para o lado do 28 dividindo,
vai ficar x é igual a 28 dividido por 2, x é igual a 14, ou seja, eu tenho 14 candidatos reprovados. E a questão já havia me informado que eu tenho 4 candidatos que foram aprovados. Juntando os 4 aprovados com os 14, eu tinha falado 16, desculpa, eu falei 2. Os 4 que são aprovados com os 14 reprovados, nós temos um resultado que dá 18 candidatos aprovados, 18 candidatos que estavam concorrendo a esta vaga de emprego. Desses 18 candidatos que estavam concorrendo à vaga de emprego, apenas 4 foram aprovados e 14 foram reprovados, professor. De boa? Foi? Vamos para mais, vamos treinar. E aí, professor? Se eu já comecei a entender o que é uma proporção, eu vou montar essa proporção para resolver um monte de situação, problema agora, inclusive situações, problemas que são bem cotidianas, como essa que você está visualizando aí, ó. Vamos pensar um pouco. Um automóvel, professor, percorre 360 quilômetros com 30 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina seriam necessários para esse automóvel percorrer 420 quilômetros? Sei lá, professor. Dá para a gente montar uma proporção? Dá sim, gente. Dá para a gente montar uma proporção. Você está comparando ali, professor, a distância com a quantidade de gasolina que você vai estar utilizando. Você está comparando a distância com a quantidade de gasolina. Ele disse para mim na questão, vou até voltar lá, ó, rapidinho para tu acompanhar. Ele disse para mim que para percorrer uma distância de 360 quilômetros, gasta 30 litros de gasolina. E ele quer saber quanto que ele vai gastar para percorrer 420 quilômetros. Então, professor, eu vou fazer o seguinte. Para percorrer 360 quilômetros, eu gasto 30 litros. Eu vou montar uma proporção, uma razão entre as distâncias, uma razão entre as gasolinas. Professor, e para percorrer 420 quilômetros, eu vou gastar quanto? Eu vou chamar ali de X, gente. Eu vou chamar ali de X, professor. Prof, está montada a minha proporção. 360 está para 420, assim como 30 está para X. E agora, professor, o que é que eu faço? Gente, você vai fazer aquela multiplicação cruzada. Você vai fazer esse vezes esse vezes esse. Só que, meus amores, eu vou pedir que vocês agora, que já entenderam o que é uma proporção, que vocês entendam também que é interessante que antes de você fazer aquela multiplicação cruzada, que você tente realizar uma simplificação nesta proporção. Então, você vai aprender como simplificar a proporção. Simplificar é dividir os números que vocês estão analisando por um mesmo número. Como assim, professor? Em toda a proporção, preste atenção, que eu tenha A sobre B, que é igual a C sobre D, nós temos aqui uma proporção. É como se aquele A fosse o 360, o B fosse o 420, o C fosse o 30 e o D, professor, fosse o meu X. Em toda a proporção, você pode tentar simplificar o A com o C. Você vai ver se dá para simplificar o A e o C. Simplificar quer dizer que você vai tentar dividir o A e o C por um mesmo número. Tudo bem? Opa, grande Gabriel, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Professor, eu posso tentar simplificar o C com o D. Eu posso tentar simplificar o C com o D. Eu posso tentar simplificar o D com o B, e eu posso tentar simplificar o B com o A. Isso aqui ficou parecendo o quê, professor? Um jogo da velha, né, professor?
ou lá nas redes sociais, o hashtag, professor, tu anota aí, ó, no teu Instagram, no teu Facebook. Hashtag simplifica. Vamos tornar isso como se fosse algo obrigatório. Por quê? Para diminuir minha conta, gente. Senão tu vai fazer muita conta. Cara, então sempre eu vou tentar, antes de fazer o Cruz Credo, eu vou tentar fazer a minha simplificação. Professor, se eu não quiser simplificar, eu posso? Pode. Só que se você não simplificar, ao você multiplicar ali, você vai multiplicar 360 vezes x, que vai dar 360x, e vai ter que multiplicar 420 vezes 30, que vai dar um resultado grande. Eu acredito que para você vai dar mais trabalho. Então, como é que funciona? Olha, você não pode tentar o A com C, eu vou tentar simplificar aqui o 360 com 30. Ambos dão para dividir por 2, ambos dão para dividir por 10, ambos dão para dividir por 5. Professor, o senhor disse que quando a gente fosse tentar simplificar, a gente tentasse já visualizar o maior número que dá para dividir os envolvidos. Ou seja, qual é o maior número que eu consigo dividir o 360 e o 30? Professor, por 30. 360 dá para dividir por 30 e o 30 dá para dividir pelo próprio 30. Ah, professor, mas e se eu não conseguisse chegar a essa conclusão? Você dividia por 2, começava com divisões pequenas, aí quando você dividisse o 360 e o 30 por 2, ia ficar 180 e 15. Aí você dividia, professor, ainda dava por 2? Não, mas dava por 3. Aí o 180 por 3 dava 60, o 15 por 3 dava 5. Ah, professor, que ainda ia dar por 3, não, no caso ia dar por 5. Aí você ia simplificando até não dar mais, beleza? Só que eu sei que dá por 30. 30 dividido por 30, professor, sobra 1. E 360 dividido por 30, sobra exatamente, deixa eu ver aqui, 12, professor. 12. Agora, eu posso fazer a multiplicação cruzada? Pode, já está simplificado. Eu ainda poderia tentar simplificar o 12 com 420, mas minha conta já diminuiu. Ó. Você vai fazer 12 vezes x e 420 vezes 1. Entendeu? Depois de simplificado, sobrou 12, ficou 12 sobre 420, 1 sobre x. Professor, vai ficar o quê? O cara ficou bem em cima do hashtag simplifica lá, ó. Depois eu anoto de novo para vocês. Ficou 12x, aqui a multiplicaçãozinha cruzada, ó, ó. Esse vezes esse, eu estou aplicando a propriedade fundamental das proporções. Como é que a gente pediu que vocês aprendessem? Hashtag simplifica. Beleza? 12x igual a 420, que é o 420 vezes 1. Aí vai ficar x é igual a 420 dividido por 12. Se torna uma equação, por isso que a gente aprendeu a equação. Você estava nas aulas passadas? A proporção, o desenvolvimento, a propriedade fundamental das proporções, ela acaba gerando para mim uma equação do primeiro grau. 420 dividido por 12 dá exatamente 35 litros. Então, resolvida a questão por proporção, professor. O senhor disse ali para mim que para 360 quilômetros gastava-se 30 litros de gasolina. Aí a pergunta, e se fossem 420? Nós vamos gastar exatamente 35 litros. Ah, professor, não gostei foi desse negócio da simplificação. Deixa eu colocar outro exemplo. Vamos pensar um pouco, vamos pensar mais um pouquinho. Professor, nós vamos montar uma proporção. Vamos. Do que se trata a proporção? Você tem que ler comigo. Vamos lá. Um muro, lê lá, um muro de 12 metros foi construído utilizando-se 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, o cara está dizendo que se ele for fazer um muro de 12 metros, ele gasta 2.160 tijolos. E a pergunta é, se o muro fosse de 30 metros, quantos tijolos eu vou gastar? Vamos pensar, 4.100, 4.800, 5.000, 5.400, 6.500. Vamos montar aqui, professor. O senhor vai fazer um muro e quer saber quantos tijolos o senhor vai estar utilizando.
Isso. Sempre que eu puder, hashtag simplifica. Professor, olha só. Um muro, a questão já me deu isso aqui, ó. Um muro de 12 metros são necessários 2.160 tijolos. A pergunta, e se o muro fosse de 30 metros, professor? Vai precisar de quantos tijolos? Eu botei as interrogaçãozinhas lá, ó. Como é que eu resolvo essa questão? Eu vou montar uma proporção. Professor, por que o senhor vai montar uma proporção? Porque o senhor está comparando duas coisas aqui. O senhor tem duas grandezas, professor. Aqui o muro, professor, dá uma razão. 12 para 30. E aqui dá outra razão, professor, que é 2.160. Aí eu vou botar aqui embaixo x, que é o que eu quero descobrir. Quando eu tenho uma razão igual a outra, nós temos uma proporção, professor, está montada. Só que eu acho interessante você tentar simplificar. E professor, Eu posso simplificar ali, tipo, professor, 12 com 30. Porque não é assim, ó. Não é A está para B, C está para D. Quem que eu posso tentar simplificar aqui mesmo, que a gente colocou? Professor, o senhor pode tentar simplificar o A com o C. O senhor pode tentar simplificar o C com o D, o senhor pode tentar simplificar o D com o B e o senhor pode tentar simplificar o B com o A, que a gente até diz, professor, é o hashtag. Então, ali, eu poderia tentar simplificar o 12 com o 2.160. Eu poderia tentar simplificar, professor, o 2.160 com x, que eu sei que não dá, porque eu não sei qual que é o valor do x. Eu posso tentar simplificar o x com 30, que eu sei que não dá, porque eu não sei o valor do x. E eu posso tentar simplificar o 30 com 12, que dá. O 30 e o 12 dão para dividir por 4, gente. O 12 e o 2.160 dá para dividir por 12 mesmo, mas dava por 2, dava por 4, e aí vai. Então, professor, a gente vai simplificar aqui. Se eu simplificar o 12 e o 2.160, dá para dividir por 12, professor. 12 dividido por 12 dá 1. Professor, só vou repetir, ó, aqui ficou 1 e aqui ficou 180. Então, ficou 1 sobre 30 é igual a 180 sobre x. Aplica a propriedade fundamental das proporções, aquela multiplicação cruzada, vai ficar x vezes 1 dá x. 180 vezes 30 vai dar exatamente 5.400 tijolos. Alternativa correta, letra D de dado. Perfeito. Entenderam? Certeza que vocês entenderam? Prof, mais exemplos, professor. Está aí a alternativa correta, letra D de dado. E agora, professor, vamos lá? Pensa comigo. Eu posso fazer por razão ou eu posso fazer por proporção. Eu particularmente, gosto mais de fazer só por razão, analisando partes. Analisando partes eu acho mais rápido. Mas pela proporção, o professor sempre faz a multiplicaçãozinha cruzada, dá super certo. Então, peraí, professor, na nossa situação aqui, nós temos o seguinte, uma mãe recorreu à bula para verificar, olha, ó, já tomou remédio? Tem que saber aqui, ó. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 8 gotas, deixa eu pegar aqui o marca-texto, aliás, a canetinha. 8 gotas, professor, para cada 4 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Então, se a criança tem 4 quilos, tu dá 8 gotas. Se a criança tem 8 quilos, tu dá 16 gotas. Olha a proporcionalidade aí. Eu vou tentar fazer de cabeça com vocês, Gabriel. Depois a gente monta a proporção. Eu acho que você fez certinho aí. Prof, vai ser o seguinte. Olha só. Se ela é composta? Não, Gabriel, ela não é composta porque a pergunta é para as mesmas 8 horas. Entendeu? Ó. Aí ele pergunta lá, se a mãe ministrou corretamente 30 gotas, tá bom, do remédio para o seu filho a cada 8 horas,
Então é como se tu botasse 8 e 8, ela ia ser cancelada. Entendeu? Esse 8 e esse 8 que você colocou aí, você não precisava colocar ele na conta. Não, professor, não precisava colocar ele na conta. Por que não precisava colocar ele na conta? Porque se tu simplificar 8 por 8 dá 1. Então, se tu fizer 1 vezes o 8 sobre 30 lá, professor, não vai alterar. Se tu pegar 1 vezes o 4 sobre x também não vai alterar. Ficaria 8, 30, 4x. Tá? Tá, mas peraí, professor. Nessa situação, ele disse que a mãe deu 30 gotas, professor, e quer saber quanto que pesa o filho dela lá. Quanto que pesa o filho dela? Prof, pensa comigo. 8 gotas não é 4 quilos? 8 gotas não é 4 quilos? Então, eu vou te perguntar o seguinte, quanto que tu acha que é a massa para uma gota? Ele já disse para mim, vamos raciocinar. O cara disse que é 8 gotas para cada 4 quilos. Eu quero saber, professor, uma gota, professor, seria para quantos quilos? Uma gota. Professor, uma gota vai ser, sabe quanto? Vai ser meio, professor, quilo. Uma gota é meio quilo. Uma gota é meio quilo, Gabriel. Você fez o contrário, cara. Você fez o contrário. Você pegou 8 dividido por 4. É 4 dividido para 8. Uma gota meio quilo. 2 gotas é 1 quilo. 3 gotas é 1,5 kg. 4 gotas, professor, dá 2 quilos. Não é? E se 4 gotas dá 2 quilos, 8 gotas dá o dobro, que é 4 quilos. Então, se você sabe que uma gota é para meio quilo, professor, 30 gotas. 30 gotas. Se uma gota é meio quilo, 30 gotas. É meio quilo, meio quilo, meio quilo, meio quilo, meio quilo. Professor, é 30 vezes meio quilo. Vai dar exatamente 15 quilogramas. O filho aí desta mãe, professor, ele tem uma massa de 15 quilogramas. Mas vamos montar a conta aqui mesmo, professor. Vamos montar a nossa proporção. A proporção aqui, professor, analisa e compara o que, professor? A quantidade de gotas. Deixa eu ver se ela está respondida. Tá, não. Ela compara a quantidade de gotas com a massa corporal da criança. Então, a questão me diz que 8 gotas é para uma massa de 4 quilos, professor. Ele quer saber, professor, quantas, ou melhor, é a massa. Ele quer saber qual que é a massa da criança, que eu estou colocando X, quando se deu 30 gotas. Professor, o senhor montou a sua proporção aqui, ó. Está montada a proporção. O senhor tem 8 está para 30, assim como 4 está para x. Os valores aqui estão pequenos, mas dá para simplificar? Dá, sim, senhor. Vamos anotar de novo ela aqui, a proporção. Nós temos a seguinte proporção: 8 para 30, 4 para x. Eu tentaria simplificar. Esse dá para simplificar com esse, só para diminuir minha conta. Lembrando que você não é obrigado. Lembrando que você não é obrigado a simplificar. É só uma sugestão. Professor, 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Agora que já está menor, eu já posso fazer a minha multiplicação. Eu ainda poderia tentar simplificar o 2 com 30, que dá. Mas os valores já estão pequenos, professor. Faz lá. Vai ficar 2 vezes x. Vai dar 2x é igual a 30 vezes 1, que dá exatamente 30. Equaçãozinha do primeiro grau, esse 2 está multiplicando, vai passar para o lado do 30, professor, dividindo. X é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15 quilogramas, que seria a massa corpórea do filho. Vocês entenderam? Pô, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Olha essa outra aqui, professor. Na realidade, não é bem uma questão. É a gente começar a passar a ideia, porque na próxima aula
nós vamos ver o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Hoje, a gente já tem uma ideia bem sólida já, para quem estava prestando atenção, o que é razão, o que é proporção. E como nós podemos estar utilizando, professor, tanto a razão quanto a proporção para nos ajudar a resolver algumas situações, problemas. E que, lógico, que a gente vai ficar expert nisso à medida que a gente for exercitando. Prof, então aqui ele coloca para mim grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Lê esse exemplo comigo aqui. Ele diz para mim aqui que no exemplo da fundição, temos uma situação sobre a produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Professor, derreter, né? Passar o ferro do estado sólido para o estado líquido, né? Fundir, né, professor? Fusão desse ferro. Ali ele diz para mim, ó, professor, tem tempo e produção, não é? São as minhas grandezas, dá para montar proporção, que compara o tempo com, tá bom? A quantidade de ferro que vai ser derretida. O professor, ele diz que em 5 minutos consegue derreter 5 quilos de ferro. Em 10 minutos, 200 quilos. Em 15 minutos, 300 quilos. Em 20 minutos, 400. Em 25, 500. E em 30, 600. O que eu quero que vocês percebam agora é como os valores estão variando. Se os valores estão aumentando, se os valores estão diminuindo. Observa o tempo. À medida que o tempo passa, professor, os valores do tempo estão aumentando, não estão? Eu vou colocar até uma setinha para você verificar este crescimento. Olha só, professor. Os valores aqui, professor, estão aumentando. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estão aumentando. Agora, olha a produção. Olha a segunda grandeza lá. Os valores também estão aumentando? Isso, Gabriel. Isso foi o pontapé inicial hoje. Hoje a gente viu o que é razão, hoje a gente viu o que é proporção, hoje a gente deu o pontapé inicial para o que lá na frente a gente vai entender como regra de 3, que é bem famosa, né? O aluno, quando está lá no ensino médio, quando chega numa questão, gente, que ele não sabe como que faz, rapaz, faz uma regra de 3 aí, desenrola, faz o cruz credo, aplica a propriedade fundamental das proporções e quase sempre dá certo, por incrível que pareça. Mas eu tenho que entender direitinho como montar essa regra de 3 para minha conta dar certo. Professor, então, peraí. Ali o 100, 220, professor. Ó, os valores também estão aumentando, professor. Então, quando nós comparamos duas grandezas, aqui a gente está comparando o tempo com a produção de ferro, professor. Quando nós comparamos duas grandezas e essas duas grandezas variam da mesma forma, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. E aquelas setinhas que eu coloquei me garantem isso, ó. Os valores da primeira grandeza estão aumentando, os valores da segunda grandeza estão aumentando. Eu coloquei a setinha apontando no sentido do crescimento, eu coloquei a setinha apontando no sentido do maior. Então, de forma reduzida, nós podemos dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais, são tidas como diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Então, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. O que uma fizer, a outra também faz. Isso seria grandezas diretamente. Não te preocupa, não, que na próxima aula a primeira coisa que eu vou fazer é recapitular essa parte com vocês, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é a ideia. Quando é que duas grandezas são tidas como diretamente proporcionais? Quando elas variam da mesma forma. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminuir, a outra diminuiu. Se fizer a mesma coisa, é diretamente proporcionais. E, professor, tem outro caso. Duas grandezas também podem ser tidas como inversamente proporcionais. Quer comparar essa daí? Observa a situação. Cadê? Achei. Um ciclista faz um treino para uma prova de 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante. Ele obtém um tempo correspondente conforme tabela ao lado. Estou vendo aqui as grandezas que ele está
pedindo que a gente analise. Ele está comparando velocidade com tempo. Olha só, professor, observa as velocidades ali. Observa as velocidades. Professor, 5, 8, 10, 5. Ele está dizendo que com a velocidade de 5 metros por segundo, ele consegue concluir essa prova de 1.000 metros em 200 segundos. Com uma velocidade de 8 metros por segundo, aumentei a velocidade. Só que olha o que foi que aconteceu com o tempo, gente. Professor, se eu aumentei a velocidade, o tempo diminuiu. Olha, aumenta a velocidade para 10, olha o tempo, ficou 100. Aumenta a velocidade para 16, olha o tempo, 62,5. Aumenta a velocidade para 20, olha o tempo, 50. Ah, professor, à medida que o senhor aumenta a velocidade, o senhor gasta menos tempo. Uma grandeza aumenta, professor, os seus valores, e a outra, professor, diminui, professor. E a outra diminui. Olha só como foi que as setinhas ficaram. Ficou uma para baixo e uma para cima. O crescimento da velocidade foi para baixo, o crescimento do tempo foi para cima. Mas, na realidade, à medida que o tempo, ou melhor, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Eles não estão fazendo a mesma coisa. O que uma faz, a outra está fazendo o contrário. Mas é uma lógica, professor. Se o senhor vai mais rápido, o senhor chega mais rápido. Se o senhor chega mais rápido, o senhor gasta menos tempo. Então, eu posso afirmar que duas grandezas são tidas como inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou quando a redução de uma implica no aumento da outra. Traduzindo, o que uma fizer, a outra vai fazer o contrário. Se uma aumenta, a outra tem que diminuir. Se uma diminui, a outra tem que somar, professor. Lembra dessa questãozinha aqui que nós fizemos agora há pouco? O que que acontece, gente? Nessa questão que simplesmente nós utilizamos lá a proporção, a gente já foi direto fazendo o nosso cruz credo, eu vou entender que, primeiramente, nós temos que observar quem são as grandezas, nós temos que observar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas vai pensando aí que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. A gente vai ficando por aqui, desejando aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.